It's become a little rough country, right? Politically. It's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah. It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil. The greatest longevity in the history of an office. O único eleito três vezes The only president that was elected 3 times. e possivelmente o único eleito. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Trump cita Bolsonaro Jr. e diz que Brasil está perigoso politicamente. Presidente dos Estados Unidos pronunciou após condenação de Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil se tornou um país difícil politicamente ao comentar durante a cúpula do G7 a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Na ocasião, o chefe da Casa Branca foi indagado por uma jornalista como havia sido sua interação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o encontro internacional. Abre aspas. Eu passei bastante tempo com Lula, na verdade, e o país está ficando um pouco difícil, né? Politicamente. Tem sido um pouco perigoso politicamente. Tem sido feio. Fecha aspas. Declarou o republicano. Na sequência, Trump mencionou ter chegado ao seu conhecimento que a justiça brasileira quer prender um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, Trump demonstrou ter confundido Eduardo com o irmão pré-candidato à presidência no Brasil, Flávio Bolsonaro. Abre aspas. Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo à presidência hoje. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Acabei de me despedir dele, do Lula. E ouvi que prenderam Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas. E o prenderam porque ele fez uma declaração no Texas. Ou querem prender ele, ou tem algo para prendê-lo. Eles jogam bem pesado, mas ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos. Olha, nossas eleições são totalmente manipuladas. Nós temos eleições fraudadas. Fecha aspas, declarou Trump. Vejam um vídeo. How was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new U.S. tariffs on Brazil? Did you talk about the U.S. designation of criminal gangs as terrorists? We did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically. It's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah. It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Na sequência, após ser informado sobre as falas do presidente americano, Lula vai para cima de Donald Trump e diz para o americano não se meter nas eleições do Brasil. Veja o vídeo. Então veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. E sem saber o que estava sendo gravado, Lula diz o que pensa sobre a eleição.
É isso mesmo. O jornalista Sam Puncher expôs os vazamentos do microfone do petista Lula em pleno G7. Veja o vídeo. Não sei porque caô, né? I don't know whether you win. Não adota It's not a o sistema eletrônico electronic voting como system orientação aos países. as a guidance to the other countries. Eu fui o segundo em I came in 89. second in 89. Eu fui o segundo I came in second em 94. in 94. Eu fui o segundo I came in em second 91. in 98. Aí eu fui o primeiro em And then I came 2002. first in O primeiro em 2002. 2006. 2006 again, O the primeiro, first. o PT foi o primeiro em 2010. Won the election in primeiro em 2010, 2014, the first one in segundo em 2014, 2018, second in e o 2018, primeiro agora. and the first now again with them in Tudo pelo voto 22. eletrônico. So they go, All this was electronic system. you go 1-2, and now you have to go again 1-2. That's Primeiro, number segundo one. mandato seguido, depois tem que Depois pular. tem que pular um, depois You votar. have to wait a turn, and then you can come back a third and a fourth, and that's it. Se eu for eleito agora, I'm elected now. eu serei o presidente eleito mais longevo da história do Brasil. The first president that had the greatest longevity in the history of in office. O único eleito 3 vezes The only president that was elected 3 times, e possivelmente o único eleito 4 vezes. and possibly, who knows, I'll be but only four times elected. As pessoas enxergam. Mas como eu estava falando sobre isso, né, por que a gente nunca buscou interferir no processo do Jair Bolsonaro? Porque nós tínhamos alguma preocupação do Supremo Tribunal Federal achar que era coerção, obstrução, o que quer que seja? Claro que não, nós estamos cagando para o que o Supremo Tribunal Federal acha ou não acha. A razão para isso é muito simples. Desde o início a gente sabia que esse era um processo político e não jurídico. Então, o julgamento, o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro e de todos os outros no golpe da Disney, no golpe fajuto, era pré-determinado. A gente já sabia, eu falava isso, falei que o Bolsonaro ia ser preso em 2022. O nosso trabalho, então, tentei impedi-lo de voltar para o Brasil de todas as formas que poderia. O nosso trabalho, então, não é para interferir num processo, mas para tentar fazer, dentre outras coisas, com que as instituições brasileiras ganhassem condições, leverage, para reagir ao regime. E a maior prova disso é que o processo do Bolsonaro transitou em julgado, ele foi preso, e se, pela lógica alexandrina, nós teríamos que ter parado, porque não deu certo, né? Mas não, nós nos sentimos encorajados e continuamos fazendo exatamente as mesmas coisas. E os resultados vão muito além disso. Os resultados da nossa articulação vão muito além disso. Só no período recente já tivemos a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas e estamos trabalhando incessantemente, apesar dos risos das pessoas que se beneficiaram das sanções Magnitsky, mas acham graça que ela tenha caído, porque gostam de ver a derrota dos outros, mesmo que seja algo maléfico para si próprio. Nós estamos trabalhando incessantemente para que as sanções financeiras da Lei Magnitsky sejam impostas novamente ao Alexandre. Isso é algo pelo qual não é uma maior prioridade esse ano, a maior prioridade esse ano é a eleição do Flávio, mas podem ter certeza que, da minha parte, nós estamos trabalhando o quanto podemos para isso. Ao absurdo do mérito do julgamento, né, também se soma que o problema não é apenas material, né? No direito penal e no processual penal, o devido processo legal importa tanto quanto a matéria. Não adianta ter materialidade sem processo e nem processo sem materialidade. Para você ser condenado criminalmente no Ocidente, né, agradecemos aí a pessoas como William Blackstone, toda a tradição, inclusive católica e por aí vai, a ideia é que para você ser condenado criminalmente no Ocidente, não no Brasil, mas no mundo civilizado, você precisa do devido processo legal. E muita gente fica chocada quando eu defendo isso, como se eu fosse um alienígena no Brasil, né? Eu defendo o devido processo legal para o Lula, defendi e defendo para o Vorcaro, defendo para o Eduardo, defendo para minha filha, defendo para minha mãe, defendo para todos os outros. Porque se não vale para alguém, em alguma hora não vai valer para você também. E, em geral, não vai valer para você também primeiro.
Porque se você é uma pessoa que se posiciona contra o sistema, é claro que as regras não são para proteger o sistema, é para nos proteger do sistema. E processualmente, há certas questões que tornam este processo do Eduardo absolutamente nulo. A primeira delas, evidente, é a questão do juiz natural. Né? O que é juiz natural? É o princípio que estabelece que somente uma autoridade competente e imparcial, definida de acordo com critérios legais, pode ser o juiz do seu caso. Desde 2018, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento dele sobre foro privilegiado, que é o que dá a eles a possibilidade de julgar um indivíduo pelo menos 2 vezes. De maio de 2018 a março de 2025, o entendimento era de que o foro só se aplicava a crimes cometidos durante o exercício do cargo e em razão dele, de forma que os crimes anteriores ou posteriores ao mandato ou sem relação com a função tinham que voltar para a primeira instância. Em março de 2025, o Supremo, por 7-4, mudou esse entendimento e decidiu que a prerrogativa de foro subsistia mesmo depois do afastamento do cargo, desde que o crime tenha sido cometido no exercício da função em razão dela. Então, agora, mesmo que você não ocupasse mais o cargo, você podia ser julgado pelo Supremo. E a razão para a mudança desse entendimento é muito clara. Eles queriam que o Bolsonaro fosse julgado na primeira instância, porque o objetivo. Não queriam que o Bolsonaro fosse julgado na primeira instância, porque o objetivo deles era garantir que eles teriam controle sobre a condenação, e para isso eles mudaram o entendimento. E o mesmo valeu para o Eduardo, que é um ex-deputado federal, portanto, constitucionalmente sem foro privilegiado, e não deveria estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas os caras alteraram a regra do jogo, com a bola rolando, cagaram para a lei, para a Constituição, e, obviamente, vai ficar por isso mesmo, a gente sabe disso. E isso seria o suficiente para que o processo fosse nulo. Mas a gente também pode falar do princípio da imparcialidade do julgador, outro princípio basilar do Ocidente. Né? O que é isso? Você só pode ser julgado por alguém que não tenha parte no suposto crime que você cometeu, naquilo que, de que você é acusado. Vejam, o Alexandre diz que o Eduardo praticava coação contra os julgadores do processo Jair Bolsonaro. Portanto, quem seriam as vítimas? As vítimas dessa coação seriam os julgadores. E quem julgou o Eduardo Bolsonaro por esse crime? Ora, as próprias vítimas da suposta coação. O Alexandre de Moraes como relator e os outros ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A mesma turma do Supremo Tribunal Federal que teria sido supostamente coagida. Então, mais uma vez, voltamos ao Chaves vendendo churros para ele mesmo, onde o Alexandre é a vítima e o juiz. Exatamente o motivo pelo qual ele tomou um pito da justiça italiana no caso da Carla Zambelli. Mas no Brasil, parece ter se tornado normal que em um processo a vítima e o juiz sejam a mesma pessoa. Nós estamos falando do julgador que disse ainda em novembro de 2022, não obstante ele ser a vítima, outra questão que tira completamente, mesmo que o Alexandre não tivesse sido a vítima neste caso especificamente, que é, não obstante, ele não poderia ser considerado um julgador imparcial. Porque ainda em novembro de 2022, antes deles inventarem esse processo, etc., nós temos os diálogos que mostram que Alexandre está há 4 anos querendo pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa foi uma confissão do Marco Antônio Vargas, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no TSE, onde ele confirmou categoricamente que a equipe estava focada em encontrar qualquer coisa que pudesse ser instrumentalizada contra o Eduardo. E aí, eu pergunto, esse sujeito é imparcial para julgar o Eduardo Bolsonaro? Pergunto a você da audiência, respondam aqui no chat. É possível, esqueça com o seu desgosto do Alexandre de Moraes, esqueça que o réu é Eduardo Bolsonaro. É possível algum juiz que tem um diálogo dizendo que quer pegar um fulano, julgar o caso de fulano? Eu não gostaria que fosse o Lula. Se tivesse um diálogo dizendo, do juiz tal dizendo, eu quero pegar o Lula não pode ser julgado por esse cara, porque você precisa ter confiança na imparcialidade. E o terceiro ponto processual, só para trazer 3 aqui, é o da citação. Todo mundo tem o direito, no Ocidente, em qualquer processo, de ser formalmente informado e, portanto, citado a respeito dele.
Eu sei que parece uma filigrana, eu sei que é chato, é burocrático, mas é a vida como ela é. E citação, essa proteção impede que você seja condenado por um crime sem saber, sem defesa. Citação criminal por isso tem que ser pessoalmente. E se a pessoa estiver no exterior, como escrito textualmente no artigo 368 do Código de Processo Penal, tem que ser feito através de carta rogatória. Enquanto isso não for feito, segundo o mesmo artigo do Código de Processo Penal, o processo não anda. O processo é suspenso. E o prazo prescricional é suspenso. Ora, que o Eduardo se encontra em local certo e sabido no exterior, eu acho que vai além de qualquer disputa. Né? O local dele é muito mais certo e sabido até do que ele gostaria, a ponto da imprensa bater na porta da casa dele. O PC7, o maluco lá, o maníaco do PC7, ter ido lá na casa dele, importunar a família dele. A ponto da casa do cara sair nos jornais e de uma casa de classe média do Texas ser chamada de mansão, de resort. Então, todo mundo sabe que Eduardo está nos Estados Unidos e todo mundo sabe onde está. As autoridades brasileiras não podem ser tão incompetentes que não conseguem encontrar o sujeito que a imprensa encontrou em 2 minutos. Não pode alegar o desconhecimento para mandar a carta rogatória. É claro que eles sabem. É claro que o Alexandre não quis citar o Eduardo justamente porque ele não tinha tempo e queria que o Eduardo fosse julgado correndo antes das eleições, à revelia, sem oportunidade de apresentar uma defesa formal, porque ele sabe que os Estados Unidos não entregariam a carta rogatória porque é ilegal. Mas você não pode escolher quais leis você quer ou não respeitar. Como bem disse, acho que todos os especialistas disseram isso, né? A falta de citação é a nulidade mais básica de qualquer processo. Aliás, é tão básico e fundamental que teve que ser falado pela Defensoria Pública da União para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bota o vídeo aí, por favor, Gabriel. E o código, fato curioso, que o co-denunciado foi tentada a sua citação por carta rogatória. E qual seria o tratamento diferenciado que daria nesse caso em relação ao Eduardo? Não sei responder. Se ele tem um local certo, que estaria num destino certo no exterior, para um dos co-denunciados, valeria a regra da carta rogatória e para o Eduardo não? É a pergunta que se faz. É a pergunta que se faz. E um desses elementos é que a defensoria impugna e dizendo que aqui, o segmento desse processo, sem obedecer à regra do artigo 368 do Código de Processo Penal, viola de nulidade todo o processo. Por quê? Retirou do réu de conhecer formalmente a imputação que está sendo feita. Ainda que se diga, mas pelas mídias sociais, pelas redes sociais, ele já conhece os fundamentos, ele conhece a denúncia. Não importa o seu conhecimento por outros meios. A lei não abre exceção para ninguém. Ele tem que ser formalmente comunicado da imputação que está se fazendo em juízo. Isso aí abriria a oportunidade de ele constituir um advogado da sua confiança. Abriria a oportunidade para que ele pudesse exercer a autodefesa no interrogatório. Abriria a oportunidade para que ele pudesse auxiliar a defesa até que na produção probatória. E nada disso foi possível. E nada disso foi possível porque houve o descumprimento do disposto do artigo 368 do Código de Processo Penal. E entende a defensoria nesses termos que há nulidade processual. O que está dizendo é que o processo é uma mentirinha, né? Que a defesa, não existe defesa. Na prática, que Eduardo Bolsonaro foi condenado sem defesa. Mas mais do que isso, pode tirar o vídeo, Gabriel. O que o DPU está dizendo, Defensor Público da União, é que o próprio STF reconheceu a obrigação de citação por carta rogatória do indivíduo. Ele falou, o co-acusado, co-réu, não sei qual o termo que ele usa, que está no exterior, ele foi citado. Ora, de quem que eles estão falando? Eles estão falando especificamente de mim. Porque, no meu caso, o Supremo Tribunal Federal fez questão de tentar me mandar uma carta rogatória, e eu já vou chegar nisso. Mas não é opcional você mandar carta rogatória. Fazer citação do indivíduo que existe no exterior através da carta rogatória não é opcional. É uma obrigação. Descumprir torna o processo inteiro nulo. Mas não só torna o processo nulo, como se o sujeito está nos Estados Unidos, ele está tendo os seus direitos dos Estados Unidos violados. Afinal, existe um tratado firmado entre ambos os países
para proteger os indivíduos dentro da jurisdição de cada um do país. Então não é nem uma questão só da legislação brasileira, mas da legislação americana. Então o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, eu estou tentando explicar isso para vocês, é descumprindo a lei dos Estados Unidos. E você já vai entender, eu vou chegar lá, vou terminar lá no Donald Trump. Porque quem costuma desrespeitar a lei nos Estados Unidos não costuma ser recompensado. E o Departamento de Justiça americana já avisou ao Brasil a respeito desse assunto. Tanto é verdade que, em 7 de maio de 2025, este Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao Alexandre de Moraes, cortando as asinhas dele sobre essa história de fazer o que quiser e esperar que todo mundo aceite de cabeça baixa. Aqui não, Xandão. Só um trecho da carta. Diz assim: prezado ministro Alexandre de Moraes, para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca a execução geralmente precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante o tribunal norte-americano. A lei norte-americana prevê diversas bases para o não reconhecimento, que podem incluir a insuficiência do devido processo legal ou a incompatibilidade com a lei norte-americana que protege a liberdade de expressão. As ordens judiciais brasileiras não são execuíveis nos Estados Unidos sem procedimentos bem-sucedidos de reconhecimento e execução nos Estados Unidos. Assinou a Ada Bosch, a diretora interina do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o STF reconhece isso, como eu disse, não à toa fizeram exatamente, como disse o defensor público, exatamente dessa forma com outro acusado no mesmo processo que também reside no exterior. Como eu disse, estou falando de mim mesmo, né? Há muitos meses que eu aguardo a ciência sobre o suposto processo contra mim, que seria esse mesmo processo contra o Eduardo através de carta rogatória. Eu estou falando, obviamente, tudo isso sabendo que eu estou chovendo no molhado e sabendo que não existe lei no Brasil. Mas é importante que a gente relembre tudo isso, porque a gente tem que fazer uma pergunta. Qual é o efeito prático desse julgamento? Eu pergunto a vocês. Eduardo Bolsonaro foi condenado. E daí? O que muda? O que muda para o Eduardo? Ora, esse julgamento é absolutamente irrelevante fora do Xandaquistão. Nenhuma autoridade reconhecerá o julgamento feito com todas essas ilegalidades e nulidades. A Interpol não vai reconhecer caso seja pedido mandado de prisão, o governo dos Estados Unidos não vai reconhecer para conceder uma extradição, obviamente. Esses são, volto a dizer, os mesmos vícios que fizeram o STF passar vergonha internacional o tempo inteiro, como a gente citou no programa de ontem. O caso da Carla Zambelli é icônico, o do Ramagem também. E por que isso acontece dessa forma? Ora, porque o STF tinha um objetivo muito claro. A única coisa que muda neste julgamento, o único objetivo do Supremo Tribunal Federal, que sabe que os seus julgamentos cada vez têm menos valor internacionalmente, o objetivo era tornar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Lembrem-se, por que isso era tão importante? Porque há 7 ou 8 meses atrás, Eduardo Bolsonaro aparecia liderando nas pesquisas dentre os candidatos da direita à presidência da República. Aliás, para desespero de todos os inconstantinhos da vida. Porque Eduardo Bolsonaro é, hoje, talvez, juntamente com Flávio e com a base, até com uma intensidade de apoio mais forte do que a do próprio Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro é o nome mais forte da direita brasileira. Todas as pesquisas internas da própria campanha do Flávio, os levantamentos da mídia social, mostram que o nome mais engajado da direita bolsonarista, depois do próprio Jair, é Eduardo. E há uma razão para isso. Há uma razão para ter surgido um movimento que agora tem até cara, né, o símbolo, o movimento, a imprensa começou a chamar e as pessoas começaram a publicar ontem na internet a ideia de que existe uma direita que não é bolsonarista, ela é eduardista. Várias pessoas dizendo, eu não sou bolsonarista, sou eduardista. E por que as pessoas têm se identificado com esse eduardismo? Na minha visão, muito em razão
do que a gente conversou no programa de ontem. O Eduardo é um homem que se mantém firme em meio à adversidade, uma pessoa que não cede por conta de pressão. O caminho do Eduardo é heróico no mesmo sentido, no sentido da jornada do herói. Pensa, ele é uma pessoa que se sacrificou pelo Brasil. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!